O Wallace Celestino mandou essa pergunta: o que era feito com os soldados que ficavam inválidos após combates? Eles simplesmente voltavam para casa ou continuavam em outras funções da Legião? Eu achei essa sugestão do Wallace muito boa, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que acontecia com um legionário que ficava ferido ou inválido para servir no exército romano. Como eles eram cuidados e será que eles recebiam algum tipo de benefício ou aposentadoria do governo? Então fica comigo até o final desse vídeo para descobrir a resposta. Todos os legionários se inscreviam no exército romano para trabalhar por pelo menos 25 anos de serviço. A questão era sobreviver a todo esse tempo. Foi pensando nos cuidados que um soldado deveria ter que o primeiro imperador romano Augusto estabeleceu as primeiras unidades médicas militares profissionais da história. E cada legião tinha médicos, equipe médica de apoio e um hospital que podia acomodar entre 250 e 500 soldados. Para que os soldados feridos fossem atendidos o mais rápido possível, os médicos militares ficavam estacionados perto do quartel-general de campo durante a batalha. Alguns soldados tinham a tarefa de cavalgar ao longo das linhas de batalha e pegavam todos os soldados que estivessem feridos e levavam eles para um local seguro. Eles levavam uma bolsa com bandagens para enfaixar os soldados feridos para estancar o sangramento e depois eles eram transportados para hospitais de campanha, onde iam receber um atendimento melhor dos médicos militares. Então é muito importante falar sobre o atendimento médico no exército, porque já que os romanos tratavam os feridos o mais próximo possível do campo de batalha e também o mais rápido possível, isso aumentava muito as chances de um legionário sobreviver. Inclusive, estudos mostram que esses médicos salvavam mais de 70% dos legionários feridos, e isso reduzia muito as perdas e também a necessidade de o soldado receber algum benefício do governo caso ele ficasse inválido. Mas e em último caso, se não houvesse jeito de o soldado voltar para a batalha, o que acontecia com ele? Vamos falar sobre isso agora. Até o primeiro século a.C., não há nada que indique que os soldados recebessem algum benefício em dinheiro caso eles ficassem inválidos para o serviço. Durante o período republicano, os soldados recebiam apenas dotes de terra. Nessa época já havia uma série de leis que permitiam essas concessões de terra, como por exemplo a lei de Apuleio Saturtino e a lei de Lúcio Flávio, que deveria dotar os ex-soldados com as terras que haviam sido conquistadas pelo exército, e isso também incluía os soldados inválidos. Essas concessões geralmente ocorriam dentro da área de origem da legião que o soldado servisse. Por exemplo, os soldados aposentados ou inválidos da 10ª Legião, que se originou na Espanha, iriam ser recompensados com terras nessa área. Ter a garantia de receber essas terras era o que mais importava para um soldado romano. Mas foi apenas no início do Império Romano que Augusto implementaria uma série de benefícios em dinheiro para os soldados aposentados e inválidos, e isso melhorou muito a situação deles. Augusto capitalizou esse dinheiro usando recursos de seu patrimônio privado e criou um fundo de pensão militar no valor de 170 milhões de sestércios. Esse fundo também recebia contribuições de reinos aliados e de cidades do Império. Só que, com o tempo, Augusto viu que esse valor não seria suficiente para pagar todos os soldados, e por isso foi necessário destinar um percentual de 5% do imposto sobre herança e de 1% do imposto sobre os bens vendidos em leilão, para financiar as aposentadorias dos soldados. E esse fundo de aposentadoria era administrado por 3 prefeitos militares. Então, como essa aposentadoria funcionava? No caso dos soldados que se aposentassem por tempo de serviço, depois de 25 anos servindo na legião, o soldado dispensado receberia a missio honesta, que era uma declaração parecida com um diploma que indicava o seu serviço honroso, e ela era acompanhada com um pagamento único de aposentadoria de 12.000 sestércios ou 3.000 denários, que equivaleria hoje a um pouco mais de 100.000 reais. Um centurião poderia receber até 600.000 sestércios de aposentadoria. Já os soldados inválidos recebiam a missio causária. Ela funcionava da mesma forma que a missio honesta, mas a diferença era que o valor do dinheiro dado ao soldado era calculado de acordo com o tempo de serviço dele até a sua invalidez. Por exemplo, se um soldado servisse por 12 anos na legião e depois ficasse inválido, ele receberia a metade que um soldado aposentado receberia, no caso 1.500 denários. Mas para que um soldado recebesse esse direito, ele precisaria passar por um comitê de 3 médicos do exército, e tanto os problemas físicos quanto os mentais eram reconhecidos como motivos de dispensa.
A missio causaria significava que os soldados deficientes recebiam sua aposentadoria e vários outros benefícios para que o sustento dele fosse garantido, pelo menos em um nível básico. Alguns benefícios que o soldado inválido também poderia esperar receber seriam os dotes de terra, que claro, seriam bem menores do que os de um soldado aposentado por tempo de serviço, mas mesmo assim era o mais importante para o soldado. O direito de um testamento militar, que ele já teria escrito durante o seu serviço e que ele poderia testar ou contemplar qualquer pessoa da sociedade romana. Esse testamento seria válido por 1 ano após a conclusão do serviço. E também o peculium castrense, que era o direito que o soldado tinha de delegar a um filho ou escravo qualquer bem ou dinheiro que ele tenha adquirido durante o serviço militar. Inclusive eu falo mais sobre essas e outras vantagens que os legionários tinham nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link dele no card caso você queira assistir depois. Além disso, um soldado aposentado poderia ser chamado por um comandante para servir como membro dos evocados, que era um grupo de soldados já aposentados e que retornavam ao serviço. No caso de um soldado que estivesse inválido para servir em batalha, talvez ele pudesse ser cogitado para trabalhar em funções administrativas que não exigissem tanto dele fisicamente, como por exemplo a de um bibliotecário. Mas isso, claro, ia depender muito do grau de escolaridade dele, e como sabemos que a maioria dos soldados comuns não sabiam ler ou escrever, nesse caso eles também não poderiam receber nenhum trabalho administrativo no exército. É interessante que, além da previdência pública, havia também em Roma um sistema de fundos privados para a aposentadoria, que foi instituído e administrado por corretores e algumas corporações. Esse fundo pagava a aposentadoria todos os anos para quem tivesse esse benefício, mas é provável que apenas centuriões primus pilus, que eram oficiais de uma patente superior, tivessem acesso a esse tipo de aposentadoria. Mas o mais importante é que, apesar de todas as deficiências do Estado romano naquela época, o soldado inválido que não pudesse mais servir no exército não estava totalmente desamparado e iria receber alguma ajuda do Estado para que ele e sua família pudessem sobreviver. E isso é muito interessante porque vemos que mesmo 2000 anos atrás, os romanos já tinham percebido a importância e a necessidade de terem uma previdência social. Mas e você, já conhecia mais sobre esses benefícios que os soldados romanos já tinham naquela época? Se você gostou de saber mais sobre isso, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela forcinha para nós. E pode deixar também sugestões de vídeos nos comentários, igual o Wallace fez, que sempre que possível vou estar respondendo por aqui, beleza? Mais uma vez, minha gratidão em especial a todos que decidiram apoiar o canal se tornando membros. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.